Secretário, estou contente com isso, mas como teve uma mudança na nota, eu não poderia deixar de me focar nesse momento ímpar. E apesar de pouco tempo estar convivendo aí com o Márcio, eu não posso deixar de parabenizar essa luta que foi essas conferências, essa pré-conferência, a preparação da conferência. E a gente sabe das limitações, a gente sabe das dificuldades, mas se eu deixasse esse momento de elogiar o Márcio, eu estaria deixando de elogiar o Conselho. E tenho certeza que o Márcio tem representado muito bem esse Conselho e sei que ele, de fato, arregaçou as mangas e fez o impossível para poder fazer as pré-conferências. Então, eu deixo aqui meus parabéns e quero que fica nos anais aí da nossa ata esse elogio e essa menção honrosa ao nosso amigo Márcio. Mais algum conselheiro? Eu faço, como o Márcio mencionou, que hoje é a última reunião ordinária do nosso pleno, do nosso treino. Eu quero agradecer a todos pela confiança, paciência e o trabalho. Eu acho que nós fizemos dentro da minha concepção um bom trabalho. E com certeza vamos deixar algo bom para os que puderem continuar com o nosso trabalho em relação ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E já aproveitando o momento, convoco uma reunião extraordinária para o dia 29 de abril. 29 de abril, quarta-feira, tá? Para a reunião extraordinária, para o encerramento do nosso pleno, do nosso. Tá? Então fica marcado dia 29, Alexandre. Aí dia 29 você faz a apresentação, tudo bem? Já aproveita e faz a apresentação. E dia 29 a gente vai fazer o possível para todos os conselheiros estarem presentes, para que a gente possa assinar as atas que já estão elaboradas, a gente possa entregar o mandato com a documentação toda assertiva. Passo a palavra agora para o professor Fernando André de Souza, que terá isso 10 minutos para explicar a pesquisa, né? Onde colocar. Boa tarde a todos e a todas e boa tarde aos conselheiros presentes. Meu nome é Fernando, eu sou acadêmico do programa de pós-graduação em Desenvolvimento e Estratégia Empresarial da Humanas e estou desenvolvendo pesquisa de dissertação matemática de controle social e a efetiva participação dos conselhos municipais de saúde no norte de Minas. Pedi esse espaço no conselho para poder ficar essa pesquisa junto aos conselheiros, essa grande valia que tem demais em pesquisa, para que a gente possa, no futuro, trazer uma resposta científica para questões relacionadas às demandas, às angústias que os conselheiros e toda a área de saúde demanda no seu dia a dia. Então eu agradeço o espaço aqui e vou passar o questionário para vocês e aguardo até o final da reunião para me colher. Agradeço o espaço e já deixo. Em relação ao também a presidência agora, em relação aos conselheiros que são servidores da prefeitura dos órgãos e representa outras procedimentos de gestão. Nós vamos fazer no final do mês, né? Uma declaração muito ao secretário, mencionando quais foram as atividades realizadas por esses conselheiros. Uma vez que nós temos um compromisso com a gestão da liberação de 6 turnos e às vezes a gente não tem a
organização dessa festividade, tudo bem? Então é importante, eu quero deixar muito firme aqui em relação ao acordo que foi feito em relação aos servidores municipais que representam outros segmentos. É o compromisso dos 6 turnos, né? Então, o servidor, quando ele vem para o conselho, ele tem que participar da atividade toda do conselho. Ele tem que vir, iniciar a atividade e encerrar a atividade. Se a atividade encerrar mais cedo, ele tem toda a liberação de utilizar o restante do turno para outro fim. Mas, durante a atividade do conselho, é importante que o servidor que é liberado da atividade do Sistema Único de Saúde para estar no conselho, ele realmente esteja durante todo o período. É importante a declaração do conselho, eu sou do conselho, assina o volta para o serviço, eu tenho que comunicar com o serviço, porque a gente está dando a declaração de tal tempo todo. Então, compra de material e os seus profissionais se vêem na carga horária e contratação de novos profissionais também. A estimativa de ampliação de atendimento para cada pessoas. Não conseguimos estimar exatamente qual vai ser o volume de pessoas que serão atendidas. O principal objetivo é realizar a reavaliação dos pacientes que já estão em acompanhamento, que o que não geraria ingressos de novos pacientes, e parte dos profissionais que fossem contratados seriam para novas avaliações. Mas isso vai depender do plano apresentado pela instituição? Depende do plano apresentado pela instituição. A gente só solicita o plano de trabalho das instituições após a aprovação do recurso para que sejam iniciados os trâmites de repasse. Qual o valor? R$300 mil. Para 3? Repassa no valor de R$300 mil para cada instituição, totalizando R$900 mil da resolução toda, e para a natureza de custeio, com prazo para utilização até o dia 19 de agosto de 2026, que é o prazo de encerramento da vigência da resolução. De antemão, já informo que a Secretaria de Saúde já realizou uma solicitação formal junto ao Estado para a prorrogação da vigência da resolução por mais um ano. Então, nós já estamos trabalhando para que esse recurso, caso não seja utilizado em sua totalidade, possa ser estendido esse prazo de execução e a realização de novos repasses com tempo hábil melhor para a melhor utilização do recurso até 2027. É a resolução de 21, né? Já houve algum recurso utilizado dessa resolução? A resolução é de 2021, foi depositada no teto do município em 2022, ano que foi formalizado um repasse no valor de R$400 mil para as instituições e posteriormente foi realizado mais um repasse um ano após no valor de R$300 mil para as mesmas instituições. E a gente ficou com um saldo no fundo do município, aguardando a aprovação da prorrogação da resolução, que até então tinha sido encerrada. Assim que foi renovado o prazo de utilização do recurso, já iniciamos os trâmites, mas em decorrência de ser um recurso que caiu no exercício anterior, nós tínhamos que esperar o superávit, que foi aprovado recentemente pela contabilidade, para que já possamos formalizar esse novo repasse às instituições. Então, isso é uma sobra do recurso anterior, que não deu para ser aplicado. Ele foi apresentado. Aos conselheiros,
algum esclarecimento? Lucas, deixa claro para o pessoal que já foi aprovado, já passou no conselho lá atrás, já foi aprovada a utilização, e o que você está pedindo agora é só uma autorização para a utilização dos valores que não foram executados. Você já tem deliberação anterior? A deliberação anterior de aprovação do plano de trabalho para o repasse, ela foi realizada durante 2 vezes, em 2022 e 2023. O recurso que foi repassado às instituições, por ela foi executado em sua totalidade. O que nós temos de saldo financeiro é o saldo total da resolução. Então, a resolução ela é mais abrangente. Então, nós optamos, neste ano, devido à necessidade do serviço, de realizar um novo repasse com o recurso da resolução. De curiosidade, a resolução ela aborda quais serviços? A reabilitação intelectual, visual, auditiva e auditiva. Então ela aborda todas as reabilitações. recurso destinado para essas atividades. Correto. Então o município agora, com o recurso que sobrou, colocou como prioridade fazer esse repasse para essas instituições. Exatamente. E o repasse total do recurso é o 900 mil. 900 mil é o plano de trabalho que nós estamos apresentando neste momento para utilização até agosto de 2026. E é o recurso todo que tem 900 mil ou tem mais recursos? Tem mais recursos, tem 1.800.000 na conta. E para ser utilizado até agosto de 2026. Nós optamos pelo valor de 300 mil para cada instituição, tendo em vista que não haveria tempo hábil de executar todo esse recurso em apenas 4 meses. Então a gente já vai com a perspectiva de pedir a prorrogação. Já pedimos a prorrogação. Então o recurso da portaria é 1.800.000. Hoje tem saldo, hoje é um dia positivo. A resolução ela é bem maior. Tanto já foram realizados outros repasses também. Aos conselheiros, esclarecimentos? Qual que é o objeto do plano de trabalho? Do plano de trabalho? Fala no microfone, pessoal ouvindo. Boa tarde, Lucas. Eu queria só saber qual o objeto do plano de trabalho e se que a gente vai voltar a mudança só do cronograma de execução do plano de trabalho. A votação em questão é para aprovação do repasse a ser realizado pelas instituições. As instituições elas têm até sexta-feira que vem para apresentar o plano de trabalho de ação, que será voltado para extensão da carga horária dos profissionais já existentes, terapeutas ocupacionais, psiquiatras, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais, e a contratação de novos profissionais para a expansão das vagas para realizar a avaliação de novos pacientes e material de consumo também. Perfeito, então o documento ainda não está pronto do plano de trabalho. Das instituições não, mas o que está sendo aprovado hoje é o plano de trabalho do município. Por ser um recurso direcionado para o município de Montes Claros, o município tem que fazer um plano de trabalho de repasse também. Perfeitamente. O recurso foi passado a Montes Claros, mas como Montes Claros não presta esse serviço de forma direta, vamos fazer o plano de trabalho para passar para como vai ser feito esse repasse às instituições. Uma dúvida que eu quero também, só uma questão de que o João pode também explicar também, é após essa aprovação do recurso, a aprovação do repasse de 300 mil para cada instituição. Esse é a pauta aqui hoje. Né? Nós estamos aprovando não o plano de trabalho propriamente dito, nós estamos aprovando o plano de trabalho do repasse do recurso. Né? É importante a gente estar muito claro para a gente que nós não estamos aprovando como vai ser feito
esse processo, como vai ser investido esse valor. Só estamos dizendo que cada instituição vai receber esse valor e ela vai ter que apresentar um plano de trabalho. Exatamente. Então, o Conselho ele solicita que após a apresentação das instituições, que esse plano de trabalho seja apresentado para a gente. Ok? Tudo bem? Todo mundo já está esclarecido para que a gente possa fazer a votação? Claudeci, pega o microfone, cadê? Fala aí, Claudeci, por favor. Boa tarde, plenária, boa tarde a todos os conselheiros, boa tarde, presidente, boa tarde, subsecretário. É o seguinte, esse valor, ele foi vou só entender para ver se é esse valor mesmo que foi repassado. Foi mais de 4 milhões 707 mil dessa resolução. Então, certo. Eu quero saber o seguinte, se o valor foi integralmente repassado aos prestadores ou houve retenção para a administração direta da Secretaria, quanto especificamente foi destinado para cada uma das 4 instituições. E pergunta ainda se existe saldo desse recurso em conta, se sim, qual o plano de aplicação para 2026 e se houve a devida, ou vai haver, né, a devida reprogramação aprovada por este Conselho. Muito obrigado. Como eu já havia explicado anteriormente, o recurso ele foi destinado para o município de Montes Claros em 2021 por meio da resolução. A resolução ela possui um valor global, do qual é destinado a Montes Claros para que haja o incentivo e o fortalecimento da rede de cuidados da pessoa com deficiência. Então, o município ele tem a discricionariedade de utilizar esses recursos para a expansão de todos os tipos de reabilitação e ensino em Montes Claros e também o fortalecimento da rede descentralizada do município. Foi apresentado em 2022 e em 2023 plano de trabalho para repasse às instituições, 3 instituições habilitadas atualmente para a reabilitação intelectual, a PAI, Capelo de Volta e Vovó Clarice. Sendo realizado o repasse, as instituições cumpriram integralmente com o plano de trabalho e utilizaram todos os recursos que haviam sido aprovados por este Conselho. O que está sendo solicitado nesse momento é a reprogramação e utilização pós-prorrogação da resolução para novo repasse às instituições. E como o prazo da resolução foi prorrogado até 19 de agosto de 2026, nós já solicitamos, enviamos ofício à Regional de Saúde de Montes Claros para que seja formalizada nova resolução de prorrogação de vigência. Boa tarde a todos, os conselheiros, secretaria executiva, presidente. Para quem não me conhece, meu nome é Emily, sou enfermeira, represento a APAI. Eu queria usar esse espaço para poder pedir um auxílio da Secretaria de Saúde de Montes Claros e da Prefeitura, porque na APAI, além da assistência na reabilitação intelectual, nós também temos um serviço muito importante, que é a reabilitação visual. É um serviço novo, né? Então, ele está se consolidando, mas a gente está enfrentando um desafio muito grande, que é a falta de informação. Então, a gente precisa que a Secretaria nos ajude a fazer com que esse público chegue até nós. Claro, a APAI está fazendo a parte dela, a gente está divulgando, mas a gente precisa de um controle maior com isso. Nós temos lá, a gente oferece OPMs, próteses oculares, bengalas, lupas, todo esse material que auxilia o deficiente visual. A gente tem também o oftalmologista para fazer o acompanhamento e uma equipe multiprofissional para poder assistir esses pacientes. Só que esses pacientes não estão chegando até nós.
né? Então, uma sugestão seria a capacitação da atenção primária, principalmente, porque é a porta de entrada desses pacientes. Muitas pessoas não têm informação que a gente tem esse serviço, né, que é um serviço completo. Muitas pessoas hoje ainda dispõem de um valor particular para poder ter essa prótese ocular, né, que é uma das OPMs que são mais caras. Então, a gente pede mesmo o auxílio da Secretaria de Saúde na questão da divulgação desse serviço. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente, para cumprimentar a Fábio, nosso presidente, cumprimentar todos os conselheiros e conselheiras, os colegas de trabalho e os demais presentes. Eu quero voltar na apresentação de Lucas, queria dizer que essa aprovação é essencial para que a gente possa utilizar o recurso. É um recurso estadual, foi repassado de forma excepcional, é um recurso custeio, pelo planejamento serão R$300 mil, né, Lucas, para cada prestador. E o prestador vai fazer, né, um plano de trabalho que vai ser apresentado para a Secretaria. Então, como o Fábio solicitou, a gente tinha o compromisso de depois apresentar o plano de trabalho de cada prestador também, que eu acho que é interessante. A gente poderia pedir, inclusive, o prestador para apresentar, sabe? Que eu acho que seria melhor. Né? E quanto à questão que a Michelle, Emily colocou, é uma questão muito importante mesmo. A gente está ciente dessas questões, vamos trabalhar isso com atenção primária. O serviço de reabilitação intelectual visual era um serviço que, na macro, a gente só tinha em Janaúba, era um serviço de abrangência de toda a macro norte. Montes Claros, com a elevação da categoria lá, né, da APAI de SERD para SER, a gente teve um incremento desse serviço de reabilitação visual. Inicialmente a gestão teve alguns problemas, né, para a gente fazer essa migração dos pacientes para cá, do serviço de Montes Claros. E a gente faz compromisso, sim, de trabalhar dentro do nosso núcleo de educação permanente à pauta, com os profissionais da atenção primária. Vamos fomentar também as informações para os gerentes de unidades básicas e para a equipe do apoio. Em breve a gente vai começar a movimentar sobre isso. Como estratégia de divulgação do serviço de reabilitação intelectual, já estão sendo realizados trabalhos nas redes sociais divulgando esse serviço, que já foi feito até em parceria com a própria instituição. No dia de ontem nós tivemos novamente uma reunião com a APAI para tratar sobre a reabilitação intelectual e sobre esse repasse, e justamente tocamos nesse ponto sensível, que é a chegada dos pacientes para a reabilitação visual. Já informo também que já está sendo realizado um trabalho junto à atenção primária. Desde a primeira semana do mês de março, estão sendo realizadas reuniões semanais com as equipes de saúde da família, mobilizando os enfermeiros, os técnicos, para a captação de pacientes com perfil para encaminhamento à reabilitação. Boa tarde a todos. Com relação à apresentação, né, eu até falei com a Emília aqui, que foi solicitado por mim, pela conselheira Maurina, há um tempo atrás ao Conselho, justamente essa apresentação desses serviços aqui no Conselho, para a gente ter conhecimento do fluxo de atendimento. Né? Eu sou Rosana, eu trabalho na Fundação Sara, e na Fundação nós temos alguns casos de crianças, né, que têm um câncer retinoblastoma, e perde, né, a questão do olhinho e precisa de uma prótese, né, ocular. E aí a gente precisaria realmente dessa informação e também para a gente poder repassar para outras pessoas, né? Porque geralmente as pessoas procuram, né, essas informações com a gente, e aí seria importantíssima essa apresentação para a gente passar essas informações, né, para a sociedade, nas reuniões também que a gente participa, né? E aí foi solicitada uma reunião, nós enviamos e-mail para o Conselho de Saúde e também entramos em contato, né, com a Maria Antônia, né, lá na APAI, justamente para a gente fazer uma reunião para trazer essas informações, né, que nós queremos estar juntos aí nesse projeto.
palavras aos conselheiros. Ninguém? Todos esclarecidos, elucidados? Podemos ir para a votação? Conselheiros efetivos favoráveis à aprovação do repasse do recurso da resolução 7924. A pedido do Márcio, quando o efetivo não estiver presente, o suplente se torna efetivo, tá? Então, ele volta também. Então, voltando aqui, né? Quem é favorável à aprovação do repasse do recurso da resolução 7924/2021 aos prestadores Fundação Clarice de Albuquerque, Fundação Capelo Gaivota e a Pai Montes Claros, levante a mão. Aprovado. Viu, Alexandre? Coloca na ata, aprovado. Precisa da liberação. Está aprovada a liberação. Lucas, eu quero agradecer, tá, pela apresentação, pela disponibilidade também de esclarecer as nossas dúvidas, e já vamos colocar como um dos requisitos na própria aprovação, né, na ata. Nós queremos que os prestadores venham no conselho apresentar os planos de trabalho, tá? Não está vinculado ao repasse, não, tá bom? Não está vinculado ao repasse. O repasse já foi aprovado, tá certo? Nós queremos que eles venham apresentar o que eles se propõem a fazer, tá bom? Até mesmo com uma forma de divulgar, né? A gente aproveita e faz a divulgação do serviço. A gente tem que começar a pensar nessa lógica, né? Para que as pessoas venham apresentar quais são os repassos que estão recebendo, quais os serviços que eles se comprometem a fazer, porque muitas vezes a gente fecha alguns planos aqui de incentivos e faz os incentivos e no final a instituição ela não consegue cumprir aquilo. Muitas vezes a gente nem sabe se ela tem a capacidade e a dinâmica de fazer isso também, tá bom? Obrigado, Lucas. Convido o conselheiro Márcio Cardoso para fazer a apresentação do resumo das pré-conferências. Aí eu para minha questão do final, eu Lembrar que é um resumo, mas ampliado, né? Porque o resumo sucinto foram 13, não sei o quê, um pouco mais aprofundado nesse resumo, um resumo ampliado. Senhor presidente, público presente, o senhor já adiantou aí grande parte do negócio, já falou que foi 13. Senhor presidente, nós no dia 19 de dezembro, ainda do ano passado, de 2025, tivemos acesso à convocação do Conselho Nacional de Saúde para realização da 18ª Conferência Nacional de Saúde. No Brasil é a 18ª, no Estado é a 18ª Conferência Estadual, e em Montes Claros nós estamos caminhando para a nossa 11ª Conferência Municipal de Saúde. Como o senhor já havia mencionado, foram realizadas 13 pré-conferências. A pré-conferência de saúde da mulher, ela foi realizada lá no Simãs. Depois nós tivemos aqui na Câmara Municipal a pré-conferência dos prestadores de serviços e PCDs. Tivemos a pré-conferência do Grande Renascença, a pré-conferência do Grande Francês, a pré-conferência do Delfino Magalhães, a pré-conferência do Independência, a pré-conferência do Major Prats, a pré-conferência do Maracanã, a pré-conferência da população da zona rural, a pré-conferência das pessoas em situação de rua, a pré-conferência da igualdade racial, a pré-conferência da população LGBTQIA+, aqui na Câmara Municipal, e por fim a pré-conferência dos servidores públicos municipais. Todas as etapas da nossa conferência, que acontece agora nesse mês de abril,
nos dias 22, 23 e 24, lá no Espaço AB Eventos. Nós tivemos muita participação popular, tivemos participação dos servidores através do acordo firmado entre o Conselho e a Gestão Pública Municipal. Conseguimos mobilizar muitos usuários de serviço e estamos preparando a maior conferência da história de Montes Claros, que será a 11ª. Foi muito participativa, muito ampla, a pedido do nosso secretário e também da gestão do Conselho. A gente observou a política da equidade, ouvindo basicamente todos os segmentos disponíveis com associações e representações coletivas. E o balanço que a gente faz é de que falta a conferência para terminar, né, Fernanda? A gente só vai conseguir fechar com chave de ouro quando realizarmos a conferência nos dias 22, 23 e 24 de abril. No dia 22, presidente, está marcada a solenidade de abertura, às 19 horas, lá no Espaço AB Eventos. Vai estar voltado para a abertura com a presença das autoridades, teremos algumas atrações, teremos a disponibilização do material, a palestra magna com o nosso secretário municipal de saúde, Eduardo Luiz da Silva. No dia seguinte, no dia 23, a gente começa às 7h30 da manhã, das 7h30 da manhã às 17 horas, lembrando que a estrutura do evento vai ter o café da manhã, o almoço, o lanche da tarde, já providenciados, para garantir que aqueles que são delegados e visitantes da conferência possam estar lá, assistidos. Teremos apoio também de alguns programas do município, Saúde aos Montes e de alguns outros parceiros que também estarão dando suporte nesses 2 dias de conferência. Na sexta-feira também a gente começa às 7 da manhã e vai até às 17 horas. Lembrando que a conferência ela vai discutir, aprovar e elaborar dentro do relatório final todas as propostas que serão encaminhadas para a etapa estadual da Conferência Nacional de Saúde. A etapa estadual está prevista para março do ano que vem em Belo Horizonte. Então, todas as propostas que forem aprovadas na nossa conferência, elas serão encaminhadas para a Conferência Estadual. E também nós faremos a eleição dos delegados de Montes Claros, que representarão Montes Claros na etapa estadual, que acontece em março. Um outro fato importante, presidente, ficou acertado em reunião nossa com o secretário Eduardo, é que o município vai absolver todas as propostas de cunho municipal que possam ser custeadas com recurso público para ser implementado no próximo passo, que é o Plano Anual de Saúde do ano 2027. Então, a gente vai fazer uma estratificação desse relatório, vai apresentar à gestão as propostas que foram extraídas, que a cunho municipal já podem ser resolvidas, e aquelas que tiverem viabilidade para ser resolvidas já a partir do próximo ano, já serão tidas como dentro do plano municipal, antes mesmo de serem aprovadas nas demais conferências. É um compromisso do prefeito, é um compromisso do secretário, o subsecretário vão estar aqui. Então, eu acho que são ganhos muito importantes dentro da conferência, quando a gente, antes mesmo dela começar, já está acordado que aquilo que for proveitoso para o município já vai ser implementado antes mesmo de esperar chegar a 2028. Então, é um ganho muito grande, é um ano a menos de espera, e com certeza vai contribuir muito para a melhoria da saúde dos nossos usuários de SUS na cidade de Montes Claros. Lembrando que cada delegado vai estar recebendo a camiseta, o crachá de identificação, o município autorizou a aquisição e o Conselho já adquiriu e está em fase de confecção 500 camisetas, que serão disponibilizadas também. Semana que vem acontece o pregão eletrônico para a compra dos Marmitex. A gente já providenciou, inclusive, os orçamentos das empresas que vão participar para que seja garantido o almoço. Hoje pela manhã tive 2 reuniões com parceiros que vão estar cedendo o lanche e do coquetel de abertura na quarta noite e o lanche para quinta e sexta. As elas estão sendo tomadas no tocante à organização, na quarta noite e o lanche para quinta e sexta. Então, assim, as providências elas estão sendo tomadas no tocante à organização do evento em si, mas num resumo geral, eu creio que nós conseguimos, e até por determinação do senhor, a partir do momento que a gente tirou as pré-conferências do horário noturno e colocou durante o dia, a gente conseguiu escutar as pessoas,
estarem mais locais, né? E aqui eu quero fazer uma ressalva importante da pluralidade, né, que foram as pré-conferências. Nós começamos no CIMANS, que é um espaço público, nós passamos pela Câmara Municipal, que é um espaço público, nós tivemos no Centro Pop, com o pessoal em situação de rua, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, nós tivemos na Casa da Cidadania, também com o pessoal da Igualdade Racial, também em parceria com os servidores do SUAS e da Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós fizemos pré-conferência na Igreja Católica, nós fizemos pré-conferência na Igreja Evangélica, nós fizemos pré-conferência em hospital. Então, nós conseguimos adentrar a vários espaços e ouvir a comunidade da melhor maneira possível. O Alexandre, que é o nosso secretário executivo, e a organização do Conselho Municipal disponibilizou muito antes a divulgação dos locais, dos horários, né? Foi acessível para todo mundo. Quando a gente teve a necessidade de adaptar horários e locais, a gente também conseguiu fazer de maneira a não prejudicar o deslocamento e a participação de todo mundo. Então, assim, lógico que é um trabalho coletivo, e a gente precisa agradecer aqui também a todas as gerentes que estão ali, de todo o serviço. Elas foram fundamentais na mobilização, na participação, se propuseram, se elegeram como delegadas também representando gestão, mobilizar a comunidade, mobilizar os trabalhadores, e o grande sucesso da participação tanto de usuários quanto de trabalhadores também se dá a mobilização que todas elas fizeram. Então, palmas para elas e para as mulheres na presidente, né? E é como eu sempre digo, presidente, ninguém faz nada sozinho, né? O trabalho da gestão, com o conselho, todo mundo está envolvido, vai estar promovendo, se Deus quiser, a maior conferência da história de Monsanto. Tá bom? Palavra aos conselheiros, alguma colocação? Nayara. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, né? Formado também. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os companheiros conselheiros e conselheiras. Quero aqui já só dar um ressalto na fala de Márcio. Foi muito importante esse horário, presidente, uma vez que deu a oportunidade para os trabalhadores da zona rural vir participar da conferência, que esse ano nós tivemos muitos dos nossos trabalhadores que vieram à conferência do ano passado, eles quase não tiveram a participação e dessa outra teve bastante. Então, o horário foi muito favorável. Quero aqui agradecer e parabenizar ao Conselho e ao presidente por ter dado essa oportunidade de ouvir a voz do pessoal da zona rural. E quando a conferência vem para esse horário, ele vai para a casa do trabalhador, que foi na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montes Claros, dar-nos a oportunidade de termos voz. Mais alguém? Fernando, vai lá. Já pode ir lá. Fala que você também foi, você participou. Vai lá, cara. Na realidade, gente, eu antecipei a fala, né? É reforçar a participação de quem pôde ir, dos funcionários, dos prestadores de serviços, dos conselheiros, e ressaltar mais uma vez, né, o esforço que o Márcio teve, junto com o secretário, né? Aqui hoje é representado pelo subsecretário, mas a gente não pode deixar de fortalecer. E quem não respondeu o questionário, responde o questionário, que é justamente esse o papel nosso. Trazer demandas, discutir e fortalecer. E a gente só fortalece se tiver um conselho presente, um conselho deliberativo e com respaldo, é claro, da Secretaria Municipal de Saúde, o que eu tenho visto que está acontecendo. Aproveito para parabenizar também, viu, secretário? Márcio, Deus te abençoe sempre. Você está melhor que encomenda, viu? Está aparecendo a câmera. O vermelho. Agora falou. Presidente, não poderia deixar de parabenizar o senhor também e lembrar que dentro desse triênio, nessa gestão do Conselho Municipal de Saúde, a importância das conferências
Porque quando nós começamos lá atrás, o senhor estava como vice-presidente, depois assumiu, de lá para cá, nas quatro conferências que nós realizamos, que foi a 10ª Conferência Municipal de Saúde de Montes Claros, a 5ª Conferência de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a 5ª Conferência de Gestão e Saúde, a 1ª Conferência das Pessoas com Deficiência, e agora nós estamos indo para a 11ª Conferência Municipal de Saúde. Só que na conferência anterior, de 2023, até aqui, nós já estamos tendo como frutos, como resultado do trabalho do Conselho, a construção de 2 UPAs, de uma policlínica. Já foram entregues 5 unidades básicas de saúde nos bairros em que se deliberou, desde conferência, a construção com prioridade, né? Na primeira conferência de pessoas com deficiência, pauta levantada por esse Conselho através do senhor, que é inclusive pai de 2 autistas, né? Nosso prefeito Guilherme Guimarães, há 45 dias atrás, ele anunciou a construção de centro de referência neurodivergente para atender pessoas com autismo, TEA, TDAH, síndrome de Down. Nós não podemos esquecer que foi pauta da conferência, da primeira conferência das pessoas com deficiência, convocada e presidida pelo senhor. Então, assim, esse conselho tem muito, né, nesse triênio, né, a ser aplaudido, a ser reconhecido, porque foi, Fernando, nesse período que grandes coisas aconteceram. Eu tenho certeza que o próximo treino para a gente vai conseguir alcançar muito mais. Eu quero agradecer, né, pelas colocações, e eu acredito que o trabalho do conselheiro, quando estamos aqui no conselho, é fazer o melhor sempre, né? É buscar sempre fazer o melhor para o Sistema Único de Saúde, fortalecer o sistema. Às vezes a gente tem que parar de fazer as críticas não construtivas e encontrar quais são as soluções para os problemas existentes, né? O serviço, muito do serviço que nós conseguimos ampliar já existia, mas não tinha uma repercussão, um investimento assertivo, um grande investimento para que ele pudesse ampliar. Isso foi o nosso trabalho. Nós não estamos aqui para criticar o que não era feito, ou o que era feito nos limites que era possível. A gente está aqui para tentar buscar soluções para ampliar. Uma questão muito importante do nosso conselho é respeitar as pessoas que estão aqui. Acho que esse é um ponto importante, né? Todos têm seu papel dentro do conselho. O conselho é um órgão colegiado, pluralista, porque ele tem uma representação de gestão, de trabalhador e de usuário. Ele só funciona quando todos esses segmentos eles consigam ter debates, mas que sejam debates em prol do Sistema Único de Saúde, e não os debates individualistas ou os debates politiqueiros. Nós temos que entender que toda estrutura é política. Não existe no mundo onde tem 2 ou 3 pessoas que não existe política. A política faz parte da vida do ser humano. Agora, a politicagem, isso não. Nós não podemos levar aqui, eu gosto sempre de mencionar, que nós não podemos ser ferrinhos em bandeiras. Nós temos que escutar as demandas de cada, entender qual é o ponto, o lugar de fala de cada um, porque o lugar de fala da Nayara é diferente do meu lugar de fala. Ela tem uma vida ligada às estruturas da zona rural. As dificuldades são diferentes de quem tem uma vida estruturada na cidade. Então, quando ela fala das questões da zona rural, nós temos que acolher, entender e tentar resolver, porque a gente não tem que ter mais um princípio de paternalismo, e sim um princípio de beneficência, né? Nós não estamos aqui para fazer o que a gente acha que é certo. Nós estamos aqui para ouvir a comunidade e fazer aquilo que é melhor para a comunidade, dentro dos princípios do SUS. Isso é importante, sempre quando eu menciono a questão dos princípios do SUS. A equidade é um princípio, a universalidade é um princípio, a integralidade é um princípio. A nossa concepção do conselho precisa partir desses princípios. Nós estamos aqui representando a sociedade, mas para defender os princípios do SUS.
E defendendo os princípios do SUS, nós defendemos também a participação da rede privada, porque está dentro dos princípios também. A participação complementar. Aquilo que o Estado não tem condição de atender ou não consegue atender na demanda que a sociedade necessita, ele precisa fazer os contratos, ele precisa fazer os convênios, ele precisa acompanhar que esses convênios sejam bem feitos. Então, o serviço, a gente estava até comentando aqui, né? Que quando a pessoa passa no serviço público, é atendido no serviço público e por alguma coisa o processo não dá muito certo, ele fala assim, agora eu vou para a iniciativa privada, não vai dar certo. Ele perde esse princípio, né? Porque falhas e dificuldades existem em todos os lugares. A gente tem que entender aonde está o problema e tentar solucionar. O serviço de saúde não é uma ciência exata. O serviço de saúde não é uma ciência exata. Como não é uma ciência exata, os resultados vão ser diferentes conforme as pessoas. Nós não temos, a gente pode fazer o mesmo processo, a mesma atividade, mas o resultado ele pode ser diferente de acordo com a pessoa que recebe. Então isso a gente tem que ter a concepção, que às vezes dá certo para um, não dá certo para outro, mas não quer dizer que isso esteja errado. Essa semana eu sempre comento aqui, mas eu vi uma na rede social que viralizou, uma americana que recebeu um medicamento na farmácia popular, né? E ela extremamente feliz, rindo à torta e direito, falando, oh, que legal, recebi, né? Agradecendo. E às vezes nós, brasileiros, não damos tanto valor a isso, né? E às vezes a gente perde o senso do respeito. Eu falo que os gerentes aqui, eles são as pessoas que recebem as pessoas na porta, na frente, eles abraçam, e muitas vezes eles são ofendidos por questões que não são justificáveis, né? E as pessoas elas não entendem que tem que tratar com respeito. Ela tem direito, mas ela tem direito desde que trate com respeito. E as pessoas perderam o princípio do respeito, né? Eu posso não concordar com alguém, mas eu não posso desrespeitar a pessoa. Eu tenho que entender que muitas vezes ela tem os limites. Então eu queria aqui agradecer, né, como o Márcio já fez o agradecimento, mas eu quero fazer o agradecimento como presidente de todos os gerentes, todos os diretores, todos os coordenadores que abraçam as ideias do Conselho. Eu fico muito feliz porque nós não temos nenhum tipo de dificuldade, né, quando se propõe algo. Por que a gente não está conseguindo fazer tanta coisa? Porque a gente não tem dificuldade. Toda vez que nós vamos conversar com o secretário é extremamente aberto. Extremamente aberto. Fala, não, vamos fazer dessa forma, me manda com tempo para que a gente consiga fazer os trâmites legais, que a gente consiga fazer as licitações de forma adequada. Então, em momento algum, ele faz dificuldade no processo de controle social. Da mesma forma que o prefeito, né? Eu tive, quando o prefeito estava na administração como vice, eu tive a oportunidade de conversar com ele várias vezes, e todas as vezes foi muito bem recebido, e todas as demandas do Conselho foram atendidas, né? Com respeito da gestão, o papel do Conselho, o papel do controle social, o papel de construção das políticas públicas. Então isso, nesse momento de não estamos fazendo a reunião ainda de encerramento, mas aproveitando, agradecer, né, essa forma de convivência política respeitosa. Convivência política respeitosa. Eu não faço o papel do prefeito, eu não faço o papel do secretário, mas o secretário não faz o papel do presidente do conselho. O prefeito não faz o papel do presidente do conselho. O prefeito não intervém nas decisões na deliberação e das decisões do conselho. Isso é fundamental para que a gente tenha harmonia, né? É uma harmonia política, né? Não, é a questão ele apoia tudo aquilo que
os eventos, nós conseguimos apoio de outras entidades devido ao bom relacionamento que nós temos com os entes políticos. Não, nós não temos dificuldade em acesso de local. Nós estamos na casa, agradecer a Casa Legislativa por ceder esse espaço durante o ano todo, e todas as vezes que nós precisamos, eles cedem um espaço com toda a estrutura, toda a logística necessária, e muitas vezes se a gente tivesse uma questão desrespeitosa, a gente poderia não ter o acesso a esses espaços. Mas nós discutimos as questões de cidade, discutimos as questões ligadas à saúde, defendemos nossos pontos de vista, nosso ponto ideológico, mas com respeito, e consequentemente isso abre portas. Então quero agradecer, e espero, já faço aqui a convocação e desejo que todos os conselheiros que estejam, que possam participar da nossa conferência, porque a conferência é um marco. Não dá para pensar em políticas públicas, não dá para pensar em controle social se a gente não participa ativamente das conferências. Então, é uma convocação, vou fazer a convocação a todos os conselheiros para que eles estejam presentes nos 3 dias de conferência, para que a gente possa realmente fazer o debate qualificado das questões da saúde. Uma questão que eu peço, aproveitando para falar das conferências, é parabenizar Márcio, como todos já parabenizaram, mas pela coragem de fazer as coisas no tempo certo. Eu acho que isso é importante. Enquanto o Conselho Estadual estava segurando as datas da conferência, o Márcio já estava praticamente com a ideia pronta das conferências, da discussão da conferência, como seria, enquanto o Conselho Estadual não tinha nem lançado ainda os editais. E eu recebi mensagens do Conselho Estadual falando por que eu já tinha publicado o dia da conferência. Vocês ainda não tinham nem mencionado qual dia seria. Eu mencionei que a competência para chamar a conferência municipal é minha. Então, se é minha, eu faço. E dentro do ponto. Então, não há. As pessoas precisam entender que nós temos um rito, Se eu não começar antes, eu não consigo fazer a conferência. Porque a conferência, ela tem uma logística para ser feita. Pré-conferência, lanche, Márcio falou aí, lanche, local, almoço, estrutura, som, palestrante, limpeza, material que tem que ir para lá, camiseta, bloco. Isso não aparece já estava pronto, não é? Quero agradecer ao Alexandre, as artes todas da conferência e a organização da conferência pelo Alexandre. Parabéns, Alexandre. Sempre muito solícito. E o Alexandre tem uma característica de ser muito legalista, Então a gente ainda precisa puxar um pouquinho para o lado mais do trabalho do advogado, menos legalista, Porque às vezes a legalidade é achar que todos tenham condição e capacidade de fazer de uma determinada forma. Não é assim que funciona ainda. Tem pessoas que têm dificuldade no acesso à internet, acesso a formulários, Tem gente que é mais numa perspectiva do contato ainda, Não tem tantas essas formalidades do papel. E nós precisamos garantir isso no controle social, O controle social tem que ser formal, mas ele tem que garantir a pluralidade das ideias. No mais, quero agradecer a todos e, como nós não temos outro ponto de pauta, eu vou abrir a palavra aos conselheiros que quiserem fazer alguma menção na nossa última reunião ordinária do Conselho, para que a gente possa encerrar. Palavras abertas aos conselheiros.
Vamos aproveitar e chamar todo mundo para fazer a foto aqui na frente do Você acha de que? hoje, né? Obrigado, Nosso pessoal. treinamento. E Rosana, antes da foto, vamos Rosana falar. Eu gostaria, né, de agradecer e falar assim que será praticamente a minha última reunião, né, que eu estou saindo, né, a fundação, né, nós estamos com uma nova pessoa, né, que será indicada e assim, já foi indicada, né, para o conselho e falar assim que só gratidão mesmo, que nossa, quanto que eu tenho aprendido aqui, né, junto com todos os presentes, e parabenizar a todos. E nesse percurso, né, nós tivemos a Conferência dos Trabalhadores, que para mim foi assim, maravilhoso, foi uma experiência assim, inédita para mim mesmo, que eu nunca tinha participado de uma conferência tão organizada, com tudo tão claro, né, resolvido. Estive agora, né, em algumas pré-conferências e foi assim, para mim também foi uma oportunidade de conhecer, né, em loco mesmo a situação, algumas situações que foram levantadas, e isso para a gente, né, que trabalha na área social é um grande, né, um marco para a gente poder saber onde que a gente realmente precisa trabalhar, né, igual foi falado com você, Farley, que nós temos coisas que nós avançamos, mas temos coisas para avançar, e essa conferência realmente, pelo que a gente viu, né, nas pré-conferências, nós temos muito que avançar, mas juntos, né? E aí nós tivemos outras oportunidades de participação de alguns projetos, e um dos projetos foi a questão da vulnerabilidade à alimentação junto com o município, né? Nós, conselheiros, tivemos essa oportunidade em parceria com a Fiocruz e Unimontes, e aí teve o evento agora A Voz da Equidade, que eu achei assim que também veio agregar muito nesse conselho e veio agregar na questão dos estudos e melhorias na qualidade da atuação mesmo da saúde em Montes Claros, e vejo que esse caminho, né, do SUS, que a gente está trilhando um caminho assim, grandioso, que esse conselho, né, está propondo e está sempre ali junto com a Secretaria de Saúde do Estado, né, essas propostas. E eu tenho muito que agradecer, mesmo, de coração. E agradecer também ao Conselho pela abertura e por abraçar com a gente, né, a política que a gente está tentando implementar no Brasil, direcionada à oncologia pediátrica. Foi um espaço que para nós, assim, abriu portas, e hoje, por esse espaço, né, que foi dado ao Conselho, eu estou participando da Comissão Estadual da luta contra o câncer. Hoje eu faço parte de um GT, né, do Conselho Estadual de Saúde, e aí, assim, para mim, eu só tenho mesmo essa experiência que só foi ampliando o trabalho nosso e essa luta nossa em direção à criança e o adolescente, e em específico a criança e o adolescente com câncer. Muito obrigada mesmo, agradeço a todos que estão aqui, com todos nós dividimos, aprendemos, né? E às vezes eu mando perguntas para cada um a respeito do trabalho, o pessoal da PAI, né? Então, assim, a gente está sempre ali, do GRAPA e do pessoal do Estratégia Saúde da Família. Nós fizemos um trabalho também aí de capacitação dos profissionais, né, com relação aos sinais e sintomas. Então, assim, só agradecer. E a você, Carla, Márcio, Alexandre, né, que está sempre ali disposto a nos apoiar e nos estar sempre de mãos dadas com a gente. À frente para a gente fazer a foto. Vamos. Os gerentes também, vamos. Os visitantes, aproveitar. Alguém da plateia quer falar algo? Não está aberto, né? Quer falar?
Thank you.